Transparência e honestidade na política. Será que isso é possível? Ser transparente e honesto? Transparente e honesta? Bem-vindos ao podcast Media Training. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje vamos explorar um tema fundamental para qualquer político que busca a confiança e o apoio dos eleitores: transparência e honestidade na política. São temas difíceis. Pare para pensar. Ser transparente não é muito fácil. A transparência é um conceito da ótica, né, da física. Aquilo que é transparente, que se pode ver através. E quando você traz esse conceito de transparência para dentro da política, repare que ao fazer isso eu estou dizendo que atitudes públicas de um político devem ser transparentes. E isso, obviamente, tem um preço. Porque ao ser transparente, e aí todos vão poder ver, e que se todos irão ver, os adversários, os inimigos políticos também irão ver. E poderão se apropriar dessas informações transparentes para usarem contra, né, quem está agindo de forma transparente. Pois é, aí onde está a dificuldade de agir com transparência e com honestidade na política. E eu estou aqui para explicar como fazer isso e por que é necessário fazer isso, já que é tão difícil. Na política, construir uma imagem de confiança é essencial para conquistar o eleitorado. E uma das maneiras mais eficazes de alcançar isso é através da transparência e da honestidade na comunicação. Quando os políticos são abertos sobre suas ações, decisões e intenções, eles estabelecem uma base sólida de confiança com os eleitores. Então repare que quando eu falo de transparência e honestidade, eu não estou dizendo para você abrir o jogo. Não é isso. É que as suas atitudes públicas precisam ser transparentes e precisam estar cercadas de honestidade. Um exemplo inspirador de transparência na política foi o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Durante a sua campanha e mandato, Obama usou comunicação transparente para abordar questões complexas, como a reforma da saúde, por exemplo. Ele apresentou os detalhes do plano de forma clara e honesta, mostrando aos eleitores que ele estava comprometido em ser transparente sobre suas propostas e envolvê-los no processo de tomada de decisão. Lá nos Estados Unidos, como vocês sabem, não tem um sistema único de saúde. E mesmo depois dessa reforma feita pelo Obama e tal, ainda não tem um sistema público de saúde nos Estados Unidos. É um país rico, é um país com muitas oportunidades, muita gente quer ir morar lá e tal e tudo mais, mas é tipo assim, se você escorregar no banheiro e cair no chão, você tem que pagar
para ser atendido por um médico, pelo ortopedista, pela cirurgia, por tudo que for usado em você, e tudo isso tem que ser pago. Ou você tem um seguro que paga pelo seguro, ou você vai ter que pagar de forma individual. E muitos atendimentos de saúde só são possíveis quando pagos assim de forma individual. Não tem uma proteção de saúde. E isso tem consequências, né? É cheio de filme dos Estados Unidos sobre que só aconteceriam nos Estados Unidos porque não teriam como acontecer no Brasil. Seriam improváveis, como por exemplo o Breaking Bad, né? Uma série muito famosa da Netflix que ocorre nos Estados Unidos. É um sujeito que é professor de química e descobre que está com câncer, e como ele não tem dinheiro para fazer o tratamento de câncer e não quer sacrificar a família com uma dívida enorme, ele resolve produzir drogas sintéticas. A série é sobre isso. Não aconteceria no Brasil porque um professor de química do ensino médio provavelmente, ao descobrir que teria câncer, seria aposentado, teria assistência médica, seria atendido pelo SUS, faria o tratamento e não haveria série sobre produção de metanfetamina, né? É um exemplo. Então, o Barack Obama, ele teve que, digamos assim, enfrentar muitos obstáculos políticos, porque há nos Estados Unidos a ideia de que não é para ter sistema único de saúde atendendo todo mundo. Os políticos não defendem essa ideia, não é como aqui no Brasil, que essa ideia é uma ideia defendida por, 10 em cada 10 políticos. Não existe um político que levante aí e faça um discurso contra o SUS, né? Eu nunca... Tem de vez em quando um que fala mal do SUS, do funcionamento, querendo que ele funcione melhor. Mas dizendo que não é para ter SUS, não me lembro, né, de político assim. Então, aqui é unanimidade, mas lá nos Estados Unidos é uma polêmica. E para lidar com essa polêmica, o Barack Obama teve que agir com transparência na comunicação. Explicar direitinho o que ia acontecer e ir trabalhando com os feedbacks apresentados pela opinião pública. Então, ser transparente é muito mais difícil do que esconder as coisas e fazer tudo de forma não transparente, né? Aí seria o quê? De forma sólida, tudo na calada da noite, né? É como costumam agir a maioria dos governantes. E esse tipo de comunicação não transparente é estratégica, porque busca evitar que os adversários botem gosto ruim naquilo que se está pretendendo fazer. Então, tem um sentido, né? Outra líder política que se destacou pela transparência é a Jacinda Ardern. Eu já falei sobre ela aqui em outro episódio do podcast. Ela é primeira-ministra da Nova Zelândia. E em momentos de crise, como após os ataques terroristas de Christchurch, Ardern demonstrou uma comunicação franca e emocional, transmitindo empatia e firmeza. Sua abordagem direta e honesta ganhou, né, o respeito não apenas dos neozelandeses, mas também de pessoas ao redor do mundo. Então repare, a transparência e a honestidade têm vantagens claras na construção de uma imagem confiável. Transparência e honestidade estabelecem uma conexão genuína entre os políticos e os eleitores, demonstrando que os líderes estão dispostos a compartilhar informações e assumir responsabilidades. Além disso, políticos transparentes estão mais preparados para lidar com as crises, porque eles já têm uma base sólida de confiança estabelecida. Quando os eleitores percebem que os políticos estão sendo transparentes, eles estão ou vão estar, né, mais propensos a apoiar as propostas e decisões,
mesmo que não concordem com todas elas. Então, a honestidade na política cria o que a gente chama de atmosfera de diálogo aberto, em que os eleitores se sentem valorizados e envolvidos no processo político. Então, a transparência e a honestidade são ferramentas muito poderosas para construir uma imagem confiável na política. Ao adotar uma abordagem franca e direta na comunicação, os políticos podem conquistar a confiança dos eleitores, estabelecer uma conexão genuína e construir uma base sólida para o sucesso de suas propostas e mandatos. É difícil não mentir. Este episódio é sobre isso, é sobre não mentir. Eu espero que este episódio tenha sido esclarecedor sobre a importância da transparência e da honestidade na política. Lembre-se de que a confiança dos eleitores é um ativo valioso e a comunicação transparente é a chave para conquistá-la. Mas não é fácil. Afinal de contas, ser transparente tem um custo. Vou dar um exemplo. O que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff? Vocês podem dizer aí, criar várias hipóteses, mas qualquer hipótese de um governante ser punido pelas contas públicas é que a hipótese precisa considerar que elas são transparentes. Porque se não houvesse a lei da transparência pública, ninguém ia ficar sabendo que houve uma pedalada fiscal no governo da Dilma. E se ninguém soubesse da pedalada, não ia ter impeachment, né? Pelo menos não ia ter esse motivo para o impeachment. Porque impeachment eu acho que ia ter de qualquer jeito, afinal de contas o pessoal estava só procurando um motivo. Achar isso aí. Mas repare que o motivo do impeachment da Dilma foi justamente a lei da transparência criada pelo partido dela, pelo Partido dos Trabalhadores. A lei da transparência pública que obriga os governantes a publicarem na internet os dados sobre a gestão pública. E aqui eu vou te dar uma dica de $1 milhão. Essa é a dica de $1 milhão, só para quem tem paciência de ouvir o podcast até o fim. Existem três chaves para abrir os cofres de qualquer prefeitura e saber se está havendo roubo ou não. E quem está falando com vocês é um especialista. Eu sou contabilista. Além de ser jornalista, também tenho formação em contabilidade. Inclusive foi a minha primeira formação. E na contabilidade pública, existem, eu acho que, 3 cantos de onde se costuma roubar muito numa prefeitura. Nesses 3 lugares, se não tiver roubo nesses 3 lugares, não tem lugar nenhum. É onde se deve procurar. Sabe onde é? Então, entra aí no portal da transparência da tua cidade e procura sobre os gastos com publicidade. Primeiro que é obrigatório botar esses gastos. Segundo, se eles não estiverem aí, já é um erro. Aí você pode pedir. Se você pedir, tem a obrigação de lhe informar detalhadamente os gastos de publicidade. Normalmente, nesses gastos com publicidade, existe algum indício de corrupção. O outro ponto é no óbvio, né? Na folha de pagamento. Folha de pagamento da prefeitura tem sempre algum esquema. E aí os esquemas de corrupção estão lá. É só você investigar na auditoria bem detalhada que dá para descobrir. E a outra é as contas públicas, né? As compras públicas. Os editais, as licitações, as compras como elas são feitas. Normalmente só se rouba em prefeitura nesses 3 cantos, né? Na folha de pagamento, nas compras públicas e na publicidade e propaganda.
né, nesses lugares onde normalmente não tem transparência, e se você procurar, acha. Eu sou Arquimedes de Castro e este é o podcast